Certinho. Não, aqui eu recebi aqui uma mensagem. Que beleza. Então vamos corrigir essa atividade. E lembrando que o nosso foco aqui são dois: complementar as questões que a gente discutiu em energia, né, recursos energéticos, bem como ler algumas questões que são cobradas em vestibulares, Enem, para a gente ver mais ou menos aí o direcionamento que isso tem sido adotado aí nos últimos exames aí que a gente tem visto. Então, primeiro aqui, ó, a questão do Enem de 2012. Lembrando que energia é um dos temas mais cobrados. E aí, por que a gente fala isso? Porque energia, se a gente for pensar bem, ela está junto com a questão da estrutura produtiva de um país. O que é isso, professor? Estrutura produtiva. Gente, sem energia não tem como produzir, né? Como é que você vai ter transporte? Como é que você vai ter indústria funcionando sem energia? Certo? Vocês viram que o Amapá teve um apagão, viu o caos que isso gerou hoje, né? Então, você tem que relacionar isso com a estrutura produtiva, com a infraestrutura. Você precisa relacionar isso com a questão ambiental, porque a gente está dentro de vários dilemas que nós temos hoje. Um deles é a questão energética, porque a demanda energética aumenta progressivamente com as técnicas, com o desenvolvimento econômico, mas você tem também a progressiva, né, utilização de energias que, em alguns casos, elas são insustentáveis, né, pelo ponto de vista ambiental, por exemplo, e geram impactos. Então, é preciso fazer essas leituras aí, tá? Bom, e também a gente pega isso, até mistura onde? A questão agrícola, assunto do segundo ano que vocês vão ver, mas há questões que a gente trabalhou aqui, que a gente comentou, que relaciona a problemática energética com problemas observados no campo. Por exemplo, o dilema do uso do biocombustível, que ele é bom, ele tem uma série de benefícios, mas também tem a questão socioambiental, né? Os conflitos fundiários, enfim. Então, cuidado com essa amplitude aí em relação ao tema. Então, tá assim, ó, a maior parte dos transportes atualmente é movida por motores a combustão. Todo mundo sabe que depois da segunda revolução industrial foi densamente utilizado esses motores, né? À base de combustíveis fósseis, que utilizam petróleo, né? Então, a questão que a gente corrigiu um dia desse aqui com o pré-ENEM. Então, assim, primeira revolução industrial, qual é a matriz energética? O carvão mineral. Segunda revolução industrial em diante, como é que se organiza a matriz energética mundial? Vai dar um destaque imenso ao petróleo, tanto pela sua eficiência, quanto também pela sua versatilidade. O que é isso? Além da questão energética, eu relaciono o petróleo também à questão de outros subprodutos, polímeros, produtos de utilização agrícola, vários tipos de combustíveis, entre outros, tá? Então, por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo, enquanto outros têm obtido bons resultados na redução de consumo. Os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados de petróleo. Então, um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida, né, que promove a redução do seu uso estão indicadas, respectivamente. Gente, cuidado com essa palavra respectivamente. Então, quer dizer o seguinte: olha, na análise, na questão, na resposta, você tem que ver um problema e bem como uma medida para resolver esse problema, né? Então, ó, aumenta a poluição atmosférica e construção de barreiras acústicas, poluição sonora e construção. Não, não. Então, por exemplo, o aumento da poluição sonora poderia ser combatido com o quê? Em face do que vocês estudaram na última semana. Vamos lá, fala para mim aí. Se demorar, eu vou colocar o barulho do grilo, hein?
Repete a pergunta pra mim, professor. Deixa eu ver se você respondeu. Vamos lá, ó. Essa primeira opção aqui, ela tá certa aqui na primeira parte, tá vendo? O motor a combustão, o motor de carro, não dá aquele barulho de ônibus, caminhão, beleza? Aquilo não é uma poluição sonora. Só que tá errado isso aqui. Para combater isso na sociedade, construção de barreiras acústicas, né? Como é que você vai construir barreiras acústicas em rodovia? Não tem como, né, criatura? Então, como é que você resolveria isso aqui? Para corrigir essa segunda parte que está errada aqui. Vou colocar o barulho do grilo de novo. Ah, eu não sei não. Não sabe? Meu caro! Ué, as barreiras acústicas no próprio carro, não? Não, gente, eu tô vendo que vocês não fizeram exercício sobre a China, sobre a cidade de Shenzhen. O que a cidade de Shenzhen fez ultimamente, nos últimos anos? Carro elétrico? Carro elétrico, porra! Vocês acabaram de Ah, fazer o negócio. eu tava só te Porra, testando, professor. Pra falei o ver se ia palavrão cair aqui, na tô minha. gravando isso. Falei o palavrão aqui, tô gravando isso. Porra, velho. Ó, de novo. Cacetada, viu? Então, o uso do carro elétrico é uma opção, reduz o barulho. Gente, vocês acabaram de fazer o exercício sobre isso. Cuidado, hein? Tá? Incidência de chuva ácida. Estatização da indústria automobilística. O que quer dizer isso? Só o Estado que vai produzir carro. O que tem melancia na bunda com melancolia profunda? Não tem nada a ver, velho. Então, o que poderia resolver isso aqui, da incidência da chuva ácida? Me dá uma medida para reduzir a poluição atmosférica que gera chuva ácida. Vamos, gente, rápido, tem que ser rápido isso aí. Ai, Jesus. Os carros elétricos ajudam a diminuir, porque a chuva ácida é causada pela queima de combustível. Isso, perfeito. Tá, mas aí eu quero ver uma outra alternativa que não leve em consideração carro individual. Rápido, gente. Pensa rápido. Na hora da prova, você não pode ficar com esses dilemas assim. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer esse final de semana? Se eu vou no Big Mac ou se eu vou no podrão aqui da esquina? Não, tem que ser rápido o negócio. Ah, você Transporte não. público. Transporte público, criatura. Você tira carro da estrada, das rodovias e diminui a emissão de gases do efeito estufa. Certo? Além dos carros elétricos, caramba. Entendi. Tem que ser rápido o negócio, velho. Vocês estão estudando o negócio, tem que botar isso para fora, velho. Ó, então aqui, ó, derretimento das calotas polares incentiva o transporte em massa. Volta na mesma questão anterior, né? Propagação de doenças respiratórias, distribuição de medicamentos? Não, velho. Isso parece cultura de governo assassino, governo que está querendo eliminar pobre. Não, não pode fazer isso. Tem que tratar a causa da poluição. Tem que cuidar, por exemplo, de incentivar as pessoas a usarem transportes coletivos, diminuir a oferta de carros com motor a combustão, né? Tentar implementar tecnologias ambientalmente sustentáveis, né? Então, por aí vai, beleza? Dúvida na questão? Não. É uma questão fácil, porém,
é uma questão que muita gente erra, porque não se dá conta do problema e da solução. E, além disso, tem o respectivamente, tá? Então, fechou aí. Bom, os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Então, aqui entra aquela relação do que é renovável, do que não é renovável, tempo geológico, tempo histórico, etc. Considerando o exposto e o seu conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar, né? A energia eólica é uma fonte renovável, porque ela pode ser reposta pelo homem ou pela natureza, né? No caso aqui pela natureza, num breve período de tempo. Pois é produzida a partir do movimento do ar, que a torna inesgotável. E aí eu pergunto, qual o mecanismo que ajuda a propagar o deslocamento dos ventos? Aula de alguns meses atrás. Posso soltar o grilinho de novo, professor? Vocês gostou? Muito obrigado por isso. Vocês gostaram, né? Calma aí, professor. Repete a pergunta e interpretar de novo. O que faz os ventos se deslocarem, galera? A aula, energia, quando a gente começou a falar de clima, e aí a gente deu um panorama de como é que se dá o fluxo de energia no planeta, o Sol, a atmosfera terrestre, rotação da Terra, temperatura, pressão atmosférica, isso tudo está relacionado com o deslocamento dos ventos, cara. O vento é resultado de diferença da atmosfera terrestre no que tange a pressão e a temperatura. Durante o dia, o vento sopra do mar para o continente. Você tem uma temperatura, bem como uma pressão atmosférica distinta. À noite, o processo é inverso. Rotação da Terra, diminui a energia na Terra, altera a estrutura da atmosfera, e aí faz isso. Por isso que o vento é inesgotável, né? Além de outra situação que a gente pode pensar também, ao longo do ano, a translação da Terra altera o sentido de deslocamento dos ventos. E se tratando de energia eólica, cara, o Brasil tem ainda um potencial imenso de explorar isso. A gente tem crescido nisso, mas o nosso território ele tem uma condição invejável em nível global para a produção dessa fonte de energia, certo? Então, essa seria aí a resposta. Alguém marcou outra aí para a gente ganhar tempo? Professor, lá no Rio de Janeiro é cheio desses trens. De eólica, ventilador sim. grandão que fica aí. Sim, mas isso é mais forte, brother. Isso é mais forte no Nordeste, né? E no Sul do Brasil. Mas a gente vai ver isso depois, né? Quando for estudar energia especificamente do Brasil. Certo? Que aí a gente dá uma detalhada nessas áreas. Mas eu já mostrei para vocês algumas áreas. Está disponível no mapa aí que eu mostrei, na aula que eu mostrei. Beleza? Questão do Enem aqui, ó. Uma maior disponibilidade de combustível fóssil, como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e combustíveis, isso é importante, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor conferem à matriz energética brasileira, né, um papel chave na mudança do paradigma energético produtivo. No texto, é ressaltada a importância da matriz energética brasileira
enquanto referência de caráter mais sustentável. E o que dá essa relevância para o Brasil? Ou seja, essa importância é derivada de quê? O que explica isso aí? Qual a alternativa aqui? Eu, eu diria que coloquei a apropriação das condições Então vamos lá naturais ler aqui. Isso, então vamos lá então. Ó, a primeira está errada, né? Está falando de energia renovável, por que o Brasil se destaca nesse cenário? Aí está falando aqui, ó, alta eficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas. Isso está errado? Não, não está errado, não. O Brasil, nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, aí, aumentou a produção de petróleo internamente falando, com a descoberta lá do pré-sal, etc. e tal. Então, nós somos considerados autossuficientes. Mas olha o contexto da questão aqui. A gente está falando de energia renovável e tal, né? Então, não é o caso aqui, certo? A expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustível. Vamos ver se isso aqui procede. A superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de carga. Gente, quer dizer que no Brasil nenhum caminhão mais utiliza petróleo? Tá certo isso? Né? A apropriação de condições naturais do território brasileiro para diversificação de fontes. Faz sentido, né? Se a gente tem lá o sol o tempo todo, o vento em outra região, a própria agricultura é resultado de fatores naturais, as hidrelétricas, né? Então, essa tá legal também. Redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. A gente sabe que as hidrelétricas geram problemas sociais, como, por exemplo, os atingidos por barragem, né? Então, aqui nessa cimeira aqui, a gente poderia colocar o quê? Letra D, né? Fica mais coerente com o que está falando aqui. Olha só, produção de alimento, água, etc. e tal, né? Até mesmo a questão do clima favorável. E é isso é um reflexo do quê, galera? Das nossas condições naturais. Dúvida? Beleza, gente? Certinho? Não tem mais dúvida em relação a isso, não? Tem que ser assim, velho. Você vai ficar nessa aí com mimimi e tal. Não dá para ser assim. Tem que ser direto, velho. Tem que pegar um negócio e resolver, ler. Por isso que a gente tem que fazer exercício, corrigir, tem que estudar, tem que tentar abrir a cabeça para analisar. Porque se você ficar preso ao que está restrito ali do negócio, vai levar ao erro, vai induzir o erro. Então a gente tem que ter uma percepção um pouco maior do processo aí, tá? Bom, aí vem essa aqui, ó. Olha só, o tema energético está estritamente relacionado com o meio ambiente, visto que toda a energia produzida no mundo é resultado da exploração de transformação de recursos naturais. Sobre a relação entre energia e meio ambiente, marque as verdadeiras e falsas, né?
Então, repare, ó, a produção de etanol no Brasil para o uso de combustível no setor de transporte tem diminuído a poluição atmosférica e aumentado a concentração fundiária. Lembra daquela questão anterior? Se eu estivesse falando assim, a questão da relação de causa e consequência, cara, a gente poderia colocar isso. O etanol tem gerado consequências positivas e negativas. Positiva, redução da poluição atmosférica. Negativa, concentração fundiária. Ah, mas por que, criatura? Por que isso tem a ver aqui? Porque quem produz o etanol, a cana-de-açúcar, o milho no Brasil, para esse tipo de fim, é o grande latifundiário. Então, a gente ajuda com isso, de certa forma, a reforçar a nossa estrutura fundiária. O que é isso? Estrutura fundiária é a forma como se dá a distribuição de terras dentro de um determinado país. Alguns países têm uma estrutura fundiária em que se predomina pequenas e médias propriedades. Olha o caso dos países europeus, que vocês devem ter estudado lá no 9º ano, né, quando falou de geografia agrária da Europa, que aprendeu que a geografia lá, que a agrária lá é moderna, desenvolvida, altamente produtiva e também tem uma visão um pouco mais ambiental, entre aspas, certo? Então aqui a gente pode colocar isso como verdadeiro. Se você tem certeza que essa aqui é verdadeira, galera, na hora da prova, como é que você vai fazer aqui então? Opa, se a primeira está falsa, brother, então eu já não vou mais ler essa aqui, ó. Então eu já vou eliminar aqui. Então a nossa opção caiu para 2 alternativas. Aí, como é que você vai fazer isso? Você leu a segunda. Ó, as barreiras, as principais barreiras à opção pela produção de energia nuclear estão relacionadas à segurança e à disposição de dejetos. Tá certo isso? Eu tenho certeza disso? O que você vai fazer? Pronto, marquei a letra C. Eu nem vou ler o resto mais das questões, eu já vou passar para outra. Tá aqui, ó, fechou a questão. Viu como é que vocês fazem na prova para ganhar tempo? Beleza? Fechou? Fechou. Então, testem esses macetes aí para vocês ganharem tempo na hora da prova, tá? Mas com atenção, tá? Bom, e a última aí, né? Tá falando aqui reservas em 2011, né? Bicho, olha só que doideira, velho. Vocês vão ter que lembrar de geografia que vocês viram lá no ensino fundamental, que na época o professor, a escola, falava assim: menino, vocês têm que usar o Atlas escolar. Aí ninguém usa essa porcaria, né? Ninguém usa isso aí. Né? Aí o que acontece? Você pega essa questão aqui na prova. Eu tenho que ter uma distinção para identificar os caras aqui, velho. Pô, aqui é Venezuela, né? Aqui Oriente Médio, tem os países aqui, Arábia Saudita, pá, beleza, né? Então a questão está falando reservas aqui, principais fluxos, né? Então, se eu fosse interpretar os fluxos, olha só, está mandando para onde? Para a Ásia, que tem um consumo alto de petróleo, né? Aqui para a Europa, principalmente. Então, a Rússia aqui também mandando, né? Aí vem assim, o mapa apresenta as áreas de reserva dos principais fluxos, né? De quê? É petróleo, aqui não tem jeito, não tem dúvida aqui. Seria o petróleo, certo? Alguém marcou questão alternativa diferente? Certinho, gente? Então agora vamos voltar às questões abertas, tá?
Pessoal, qual que ficou a 10 aí? Eu tive que sair aqui quando A 10 é, a 10 é petróleo, cara. Beleza. Tá? 10 é o petróleo. Bom, tá vendo aqui, ó? Lembra desse esqueminha aqui? Viu naquele slide lá de aula que eu coloco lá a questão do carvão, pá? Então tá aí, ó. A turfa, o lignito, aliuma e antracito. Então aqui o que a gente tem? Diferentes períodos e diferentes teores de carbono. Lembrando que o carvão mineral, de origem geológica, formado ali lá no Mesozoico, tal, milhões de anos, por isso que ele não é renovado, tem um predomínio, né, de ambientes em que esses caras foram formados, que é um pouquinho diferente do petróleo. Geralmente se associam o carvão a ambientes como antigas florestas, pântanos, né? Faz sentido. E aí está assim, conforme o esboço acima, explique como se dá a formação do carvão mineral. Então, como é que se forma o processo de formação do carvão mineral? O que eles colocaram aí? Beleza? Então, o que forma o carvão, o que forma o petróleo, o que forma o gás natural? Não, vermelho aqui não vai ficar legal, não. Então, isso é resultado de acumulação de detritos, sedimentos, né, de origem orgânica, que são depositados em ambientes sedimentares. Precisa de colocar mais alguma coisa, gente? Tá bom já. Ficou bom. Resposta. Beleza. Então, essa é a primeira parte. Cuidado quem vai fazer vestibular seriado aí, porque muitas questões cobram esse tipo de comando. Agora está aqui, ó. Indique qual dos tipos listados acima tem mais ou menos carbono. Aí eu vou até deixar de outra cor a outra questão, certo? Então, tá aqui, ó. Menor teor, deixa eu ver se está assim mesmo. Qual tem menor? Tá, menor teor. Qual que seria ali? Ah? Turfa, como diria lá em São Paulo, né? E o maior teor, o antracito. Certo? Fechou aqui? E aí, como é que ficou a resposta dessa aqui? Apresente pelo menos duas formas de utilização do carbono, do carvão mineral. Ô, professor, que questão é essa que eu não prestei atenção? Essa aqui, velho, questão aberta da última atividade que eu deixei lá para vocês, que eu mandei no início da semana.
Achou aí, Guilherme? Ó, eu vou ler minha resposta. É meio grande, professor. O carvão mineral é um Certo. combustível fóssil originado a partir da lenta composição de grandes bacias sedimentares ricas em matéria orgânica vegetal, que foram soterradas na era paleozoica, especialmente durante o período carbonífero, criando um ambiente em baixíssimas concentrações de oxigênio Bonito. e elevadas pressões e temperaturas. Enquanto a turfa apresenta menor percentual de carbono, sendo considerado carvão mineral de menor qualidade. E o antrácio, que apresenta a melhor qualidade, é a maior concentração de carbono. Certíssimo isso aí. Certinho, tá? E a letra B, duas formas de uso do carvão mineral. Quais seriam? Geração de energia elétrica. O que mais? Vou até colocar aqui, ó, termo. Cuidado com isso, tá aí, termoelétricas. Mais um uso aí, galera, do carvão. Ô, professor, eu coloquei que o carvão mineral vem sendo utilizado como matriz energética das usinas termoelétricas desde a Revolução. Elétrica. Isso, mas tá precisando de mais um uso aí. Porque a questão pede dois usos. Churras. Os caras respondendo no chat lá, professor, olha lá. Falou churras. Churrasco. Tem que catar, Léo. Deixa eu ver aqui. Porra. Acho que o cara é sério. Foda, velho. Intimidade é uma merda. Ó, quarto palavrão que eu falo aqui. Nossa Senhora. Ó, o carvão mineral também é muito utilizado em siderurgia, tá? A produção de aço e tal, em processos siderúrgicos também, beleza? Principalmente em alto forno, certo? E também para fazer churrasco, né? Beleza. Dúvida aí na questão? Não, né? Então vamos passar para outra aqui. Quando eu dei essa primeira questão na prova, eu ri horrores com as respostas. Foi um chororô danado. Tá? Mas vamos entender a questão aqui, ó. Tá assim, ó, imagem de um parque eólico marinho na Dinamarca e imagem de um parque eólico no estado do Rio Grande do Norte. Repare, as duas imagens têm as torres eólicas, correto? O que elas têm em comum, além dessa questão das torres? Repare bem. Rápido, gente. O que elas têm em comum? A condição climática? Condição climática não, Lugar né, brother? desértico. Olha só. Lugar desértico. Não, peraí. Cuidado aí, segura aí, porque também falar de qualquer maneira não dá, né? Então, ó, Rio Grande do Norte, Dinamarca, estão na mesma faixa climática?
Eu acertei demais, velho. Então, tá errada essa observação aí. Agora, repare bem uma coisa aqui, ó. O que eles têm em comum? Meu filho, dá pra ver que isso aí não, tudo Dá preto. para ver a imagem sim, velho. São ambientes litorâneos, ambientes Isso é água? costeiros. É água. Ah, Então, ali na Dinamarca, eles fizeram as torres dentro do mar, né? Fizeram aquelas estruturas já dentro do mar. Aqui no Rio Grande do Norte, que a gente conhece bem, né? Eles fizeram as torres na região costeira, na praia, ali próximo à praia, né? Que é uma região que tem uma dinâmica atmosférica mais suscetível ao vento. Entendeu? Gente, vocês têm que prestar atenção nesses detalhes aqui antes de responder. Bicho, lembra daquela aula de escala cartográfica que eu falei para vocês sobre a questão da unha encravada, o detalhe, como é que faz toda a diferença? lembra, famosa Pois encravada. é, o detalhe que faz a diferença do negócio aqui, brother. Você não pode falar que Dinamarca tem um clima igual aqui de Rio Grande do Norte. Nunca, criatura, nunca. Então, tem que ter um critério aí, tá? E outra coisa, a gente percebe, né, que essas torres eólicas, elas são construídas próximo ao litoral, em áreas de relevo mais acidentado, como é o caso da Chapada Diamantina no Brasil, nos planaltos lá do Nordeste, né? Ou, no caso aqui, próximo à praia. No caso da Dinamarca, aqui não está na praia, mas está próximo, né? Você não vai construir isso lá, mar adentro lá. Então, é lógico isso aí, certo? Então, cuidado com esse pequeno, grande detalhe, tá? Aí tá assim, ó, as transformações induzidas pelos avanços dos parques eólicos incidem na construção do espaço geográfico. As relações sociais tecedoras desse espaço são afetadas e refletem riscos a partir do tipo de produção de energia. Então está falando o seguinte, criatura, vamos lá, as atividades humanas, quando empreendidas sobre o espaço, incidindo ali o que a gente chama de espaço geográfico, elas alteram desde processos sociais, humanos, mas também ambientais. Causa e consequência, tá? Porra, velho, eu já vou ver o que é. Já, o que é que tá chamando? Não, eu não tô perdendo a paciência não, Emily. Quem falou isso? Que horror! Eu tô de boa, cara. Hoje é sexta-feira, eu tô tranquilo. Que horror que vocês estão falando que eu tô perdendo a paciência com vocês. Imagina se eu perder a paciência com vocês. Nada, nem me dá vontade de ter um AK-47, um paredão de fuzilamento. Nem passa pela minha cabeça isso. Ô, pessoa, nosso Galo, hein? Segue ali. O Galo é só alegria, né, velho? O Galo é só alegria. Quem errou o pênalti, velho. Era ter 3-1. Não, tá bom. Ganhou é o que importa. Tudo normal. Tudo normal. Beleza aí, dona Emily? Sem drama, dona Emily. Suave, tranquilidade. Tô de boa aqui. Então, vamos lá. Considere a ideia de risco apresentada e aponte, né, para cada um dos parques eólicos das imagens selecionadas, um risco ambiental e um risco econômico. Cara, essa questão, nossa senhora, deve ter ferrado a vida de muita gente, essa questão. Então, vamos lá. Imagem 1. Qual que é a imagem 1? Né? Na Dinamarca. Né? Aí vamos lá. Risco ambiental. Bom,
Qual que é o risco ambiental ali, galera? Qual que é, professor? Fala aí. Tô esperando aí, ó. O que vocês colocaram? Bom, risco ambiental aqui, galera, você vai ter interferência nas correntes marinhas, né? Impactos ambientais pela construção das torres, né, eólicas que vão alterar os ecossistemas aquáticos. Faz sentido o que eu estou falando? Certinho aqui, beleza? Ah, mas eu estudei que a indústria pesqueira na Europa ela é muito forte, principalmente nesses países nórdicos, né? O bacalhau, né? Os pescados, as águas frias do Mar do Norte, né? Então, o que acontece, galera? Qual que é um risco econômico que a gente pode ter aqui? Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, agora a gente vai falar do Rio Grande do Norte. A imagem 02. Rio Grande do Norte. Eu esqueci aqui o negócio. Vamos lá. Então, risco ambiental. O que vocês colocaram no risco ambiental aí? A gente pode falar aumento no, ambiente, no impacto de ambiente de restinga, né, que é essa área que é importante. Você tem intensificação de erosão, você pode ter impacto, né, de rotas de animais aqui sofrendo impacto disso. E uma atividade econômica que tem nessa região aqui, qual que é? Turismo? Redução das atividades turísticas, né? Quem vai querer pegar uma praia que tem poluição sonora, né?
por exemplo, aqueles barulhos zunando no ouvido e essa paisagem aqui dos infernos aqui atrás, né? Então, o turismo pode ser uma atividade comprometida. Beleza? Dúvida, meus caros? Dúvida? Não, professor, sem dúvida. Tá bom, tá bom. Então vamos lá então. É uma questão que deve ter deixado muita gente com problema aí para poder chegar nos pontos que precisa, né? Mas tudo bem, isso acontece. Então vamos passar para outra aqui. Bom, antes da gente responder essa, a gente vai lembrar que na última aula também eu falei um pouquinho sobre a questão ambiental, né? Os acordos, os tratados, a gente viu alguns, mas a gente vai dar uma avançada nesse assunto também. Um deles, né, talvez o mais atual aqui, é o Acordo de Paris, né? Que desde a ECO 92, né, na verdade, desde a Conferência de Estocolmo, em 72, vem sendo sistematizado, sistematicamente, eventos, acordos que abordem a problemática ambiental. Com isso, né, alguns eventos, como a ECO 92, a Rio Mais 10, a Conferência Ambiental para Questões Climáticas, né, elas tiveram, assim como síntese, alguns eixos, alguns desdobramentos para nortear a política ambiental em escala planetária. Alguns acordos, como a gente viu, por exemplo, na Protocolo de Quioto, têm um viés um pouco mais universalizante, ou seja, é para todo mundo fazer isso. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. A partir da COP15, né, com a Conferência Mundial para a Questão Climática, depois em Paris, né, onde se definiu o Acordo de Paris, tira-se o foco da questão universal e começa a discutir um pouco mais assim, olha, Brasil, o que você pode fazer para a questão ambiental? Japão, o que você vai fazer para a questão ambiental aí do ponto de vista climático? Né? Então começa a cobrar um pouco mais do país em si, em vez de fazer uma abordagem um pouco mais homogênea do processo. O que é o Acordo de Paris, na verdade? Nada mais é do que um compromisso, né? Que 195 países foram signatários. O que quer dizer isso? Foram aderiram, né, àquela proposta de reduzir ali as emissões de gases do efeito estufa. Então, a comunidade internacional comprometeu-se a limitar a subida da temperatura, então há uma relação entre aquecimento global e poluição atmosférica e tal, né? E assim por diante. Com base no excerto, nos conhecimentos sobre a questão de recursos energéticos, né? Explique aí como a manutenção da atual matriz energética contribui para a intensificação das mudanças climáticas e podem colocar em risco a segurança energética. Então, são duas análises aqui. Então, por que essa matriz energética contribui para as mudanças climáticas aí?
Então, a gente vai lembrar daquela explicação que a gente viu, que a atual matriz energética, ela tem predominantemente, em maior quantidade, né, a utilização de combustíveis fósseis, certo? E aí, como é que isso está relacionado com as mudanças climáticas, né? Então, seu uso gera uma elevada poluição atmosférica. Então, a queima do combustível fóssil, petróleo, carvão, gera poluição atmosférica. E é justamente essas poluições atmosféricas que vão, né, logo, vão intensificar o efeito estufa, aquecimento, né? Também a gente pode lembrar aqui, aquecimento global e as mudanças climáticas. Certo? Porra, tá muito chato isso aqui. E aí, como essa atual matriz energética pode colocar em risco a segurança energética mundial? Por não serem renováveis, elas podem esgotar, né, e gerar insegurança energética. Então, é necessário que se substitua essas fontes por outras renováveis. Certo? Beleza, gente? Ok? De onde vocês acham que essa questão foi tirada? Da sua mente maluca. Isso. Melhor lugar possível. Foi sim uma questão que eu elaborei aqui. Tem um ajuste para fazer aqui de concordância aqui, mas é um pequeno detalhezinho. Mas foi uma questão elaborada por nós mesmos. Certo? Bom, próxima questão aí, ó. Usinas termoelétricas e usinas hidrelétricas. A produção de energias é um dos setores econômicos mais controvertidos nos dias atuais. Quando as questões de ordem ambiental tomam a dianteira nos projetos de desenvolvimento das sociedades diversas, né? Então, assim, avalie a produção de energia apresentada nas imagens a partir da concepção de energias limpas. Então, o que vocês devem colocar aqui? Que a energia proveniente das termoelétricas são altamente poluentes, são altamente nocivas ao ambiente, né? Ao passo que as energias hidrelétricas são tidas como mais sustentáveis, limpas, por se privarem de alguns problemas, como, por exemplo, a poluição atmosférica. Certo? Deu para entender, gente?
E aí, a letra B? O que vocês colocaram na letra B? Nicolas, essa aí foi naquela outra questão, né? Tá, fechou. Bom, então vamos lá. Uma vantagem econômica da termoelétrica. As termoelétricas, elas têm mais flexibilidade no que tange a distribuição das usinas, né? Onde você vai instalar as usinas. Então, necessariamente, você não necessariamente você precisa colocar as usinas do lado das fontes de carvão, diferente das hidrelétricas, né? Que não tem como ser, assim, jeito até tem, mas o custo é gigantesco, né? Então, as hidrelétricas, elas têm uma certa limitação geográfica no que tange a sua localização e bem como, né, o custo maior se comparado à questão das termoelétricas, entendeu? Fechou aí, galera? Beleza? Fechou? Certinho? Bonito? Então vai ficar faltando uma questão e depois a gente continua a sobre etanol. Deixa eu fechar aqui. Já passou a minha raiva, agora estou mais tranquilo.